Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje reunidos para conversarmos um pouquinho, refletirmos acerca de uns temas tão interessantes, tão importantes para todos nós, que são as nossas escolhas. Antes de adentrarmos ao tema em si, como de costume, convidamos a todos para vibrarmos ao mais alto em agradecimento ao Pai Celestial por esse momento. Pai querido, envolvidos nessa vibração de amor, de paz, estamos aqui reunidos hoje, Senhor, agradecendo a Ti pela oportunidade de nos debruçarmos acerca dos ensinamentos de Jesus, trazidos à luz da doutrina espírita, descortinando nosso entendimento acerca de suas leis, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai querido, seja conosco, derramai bênçãos de luz e de paz sobre cada um de nós. Agradecemos a presença do Mestre Jesus, dos nossos irmãos iluminados que nos inspiram e nos orientam em nossa caminhada. Que a Tua paz e o Teu amor seja presente conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, vamos iniciar as nossas reflexões acerca do tema proposto para nós hoje. Nosso tema, escolhas, o que é que a doutrina espírita vem trazer, vem nos falar sobre as nossas escolhas. Existe um termozinho muito falado, comumente falado em nosso meio espírita, mas também não só em nosso meio. Eu digo no nosso meio porque é muito repetido, muito refletido, muito trazido em nosso meio espírita, que é o termo livre-arbítrio. Será que nós sabemos o que é livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a capacidade de agir por nós próprios, a autonomia que Deus nos deu, o poder de escolha. Então, as escolhas, nada mais, nada menos, representam o exercício desse nosso livre-arbítrio. Deus, o nosso Criador, Ele, quando da criação de tudo que existe no universo infinito, que criou o invisível, visível e invisível aos nossos olhos, Ele também criou leis. E essas leis divinas, elas que regem tudo que habita, tudo que preenche o universo infinito, inclusive nós, espíritos. E essas leis, elas que sustentam e direcionam o equilíbrio da criação. Nós, onde estamos aí? Nós somos o princípio inteligente que alcançou a maturidade e nos tornamos espírito. Kardec, quando dá codificação, ele questiona lá os espíritos. Deus criou tudo, toda a criação de Deus é perfeita. Mas então, por que Deus não criou os espíritos logo perfeitos, né? Por que criou a gente simples e ignorantes? Porque os espíritos respondem lá, dizem que o espírito, né, o princípio inteligente, foi criado simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E essa perfeição, ela é construída lentamente, à medida em que nós vamos evoluindo, vamos adquirindo conhecimento, intelectualidade, moralidade, com as experiências reencarnatórias que passamos, que experienciamos. E esse processo reencarnatório, gradativo, viemos para cá, voltamos ao mundo espiritual, nós dirigimos e direcionamos os nossos passos, fazemos escolhas e construímos esse processo de aprendizado em escala horizontal e na escala, né, vertical, em intelectualidade e moralidade. Mas essas escolhas, esse caminhar, ele é direcionado por leis. E muitas das vezes nós transgredimos essas leis quando escolhemos tomar caminhos que ferem
a lei divina, as leis de Deus. E isso se dá pela ignorância ainda, por desconhecimento da lei, ou pela nossa própria vontade, né? O nosso desejo de permanecer no caminho do equívoco. E quando Deus nos criou, né, Kardec perguntou lá, voltando, tá, onde que Deus colocou as leis, né? Onde é que Deus colocou as leis dele? E os espíritos categoricamente respondem a Kardec: na consciência do homem. A lei de Deus está na consciência do homem, do espírito. Então temos lá um Winchester, né? Num HDzinho dentro de nós, da nossa própria consciência, um localzinho onde está escrita a lei divina. Aos poucos, a gente vai conseguindo, né, encontrar as respostas, construir nosso entendimento acerca disso. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, o espírito, né, o princípio espiritual, nós passamos pelos mais diversos reinos da natureza, passamos pelo mineral, e dali a gente retira todo o aprendizado necessário para nosso crescimento, para o nosso aprendizado, moldamos o nosso perispírito. De cada reino a gente vai retirando o aprendizado e vai crescendo, vai evoluindo, vai, né, se transformando. E chega um momento em que nós, o princípio inteligente, já começa a se ver individualizado, né? Já ganha a individualização. Nesse momento, é um momento onde nós já podemos nos ver, já nos vemos individualizados como seres individuais. E esse momento, expressamos a inteligência e nosso livre-arbítrio, ele começa a ser expresso através de nossos desejos, das nossas escolhas. Bom, mas como é que a gente deve nortear essas escolhas para que a gente não sofra? Bom, e se o espírito nasceu simples e ignorante, né? Que foi criado, em realidade, foi criado simples e ignorantes por Deus. Deus deu esse poder relativo ao espírito de poder construir, né? Desenhar a sua caminhada. Mas esse poder, como dito, não é absoluto, é um poder relativo. Por quê? Porque se ele deu o poder a mim de construir minha caminhada, eu posso fazer o que eu quiser dessa caminhada. E aí, me lembra agora Paulo, né? Paulo de Tarso, quando diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo, né, edifica. Nem todas as minhas escolhas são edificantes. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aí, nessa frase? Eu posso fazer o que eu quiser? Qualquer coisa? Bom, então eu posso matar? Me é lícito matar? Não, se poder, você pode. Agora, você deve? Me convém tirar a vida de uma outra pessoa, a vida física? Bom, eu posso furtar, eu posso roubar? Você até pode, mas deve? Me convém isso? Quais são as consequências desses atos? Olha só, nós chegando a um ponto importante. Quando Deus nos oferece o poder de tomar as rédeas de nossa vida, existe uma coisa chamada responsabilidade, que são as consequências dos nossos atos, sejam eles pautados no bem ou no mal. Então, vem outro termo em nossa vida aqui, em nossa cabeça, em nossa mente agora. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nossos atos, eles trazem consequências. Nós temos o poder de construir a nossa evolução, a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso aprendizado, tudo em nossa vida. E os espíritos dizem que temos a capacidade de escolher tudo, entre aspas. Claro que temos a capacidade, quando o meu direito termina, começa o seu. Então, essa capacidade é relativa, esse poder de escolha é relativo, porque eu posso querer alguma coisa com você
e você não querer nada do que eu quero. Então, nossos quereres não entram em convergência, né? Então, a minha escolha, às vezes, não depende da sua escolha. Então, é relativo, muito relativo. Mas eu tenho a capacidade de escolher como reagir nesses momentos, onde o meu desejo não se concretiza apenas pelo meu querer, pela minha vaidade, pela minha própria escolha. Mesmo porque existe algo muito maior que é a lei de Deus, que rege, que está acima de qualquer tipo de poder e de direito que tenhamos. Porque se não estiver em desacordo o meu desejo, o meu querer, a minha escolha com as leis de Deus, não adianta, né? Então esse controle, esse poder é relativo. Então Kardec, voltando ao início, que a gente deu um pontapé falando sobre isso, Kardec pergunta lá aos espíritos, aos nossos irmãos do invisível. Bom, Deus é perfeito. Deus criou todo o universo e tudo que habita o universo. Tudo que ele criou é perfeito. Por que ele não criou, já que existe a escala de espíritos, dos imperfeitos até a mais alta das escalas, onde estão ali os espíritos puros e perfeitos? Por que ele não nos criou logo perfeitos? Porque a gente fica ainda construindo esse aprendizado e com as más escolhas a gente sofre. A gente sente dores, a gente cai, a gente quebra a cara. Por que Deus não foi logo inteligente e nos criou logo perfeitos? Essa foi uma pergunta. Vamos aqui ver como foi que Kardec fez essa pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 119. Como foi que ele se voltou aqui para a espiritualidade, né? Ele disse o seguinte: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Ou seja, Deus fica deixando a gente sofrer tanto construindo esse conhecimento, né? Escolhendo. Tem hora que a gente parece criança, escolhe bobagem, escolhe sofrer como se estivesse com uma venda nos olhos, como se fosse um. E aí os espíritos dizem assim: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Deus é sábio demais. Nós que não sabemos de nada. Então, o que é que acontece? Deus não nos fez perfeito. Porque que mérito teria de nós, né? Nós teríamos, se fôssemos criados logo anjos, perfeitos, não iríamos fazer esforço nenhum para alcançar essa plenitude. Deus não criou máquinas, como diz Kardec. Não somos máquinas, senão, se Deus criasse tudo já na perfeição, o universo seria uma máquina só manipulada por Deus. Se nós fôssemos criados perfeitos, seríamos como mamulengos. O que é mamulengo, né? Nós nordestinos sabemos aqueles bonequinhos fantoches, né? Que são manipulados. Então, seríamos esses bonequinhos manipulados pelas mãos invisíveis do Criador. Não teríamos mérito nenhum. E que graça teria também, né? Então a gente pode até falar isso. Então, esse exercício, esse livre-arbítrio, esse poder de escolha, esse poder de comandar a nossa própria caminhada, ele, a cada momento evolutivo das nossas vidas, né, da nossa imortalidade, ele vai se ampliando, se constituindo, né, à medida em que avançamos em intelectualidade, no conhecimento, adquirindo a sabedoria necessária para exprimir essa sabedoria através de nossas ações diárias, né, no contato uns com os outros. À medida em que alcançamos esse entendimento e aplicamos em nossas vidas, esse poder de escolha vai se ampliando à medida que o espírito vai tomando mais consciência de si e das leis divinas. Então, não é logo Deus nos cria perfeitos, relativamente perfeitos, mas
perfeitos entre aspas, ignorantes, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Só que ele nos dá um instrumento maravilhoso. Tome aqui um instrumento que você vai construir a sua paz, a sua felicidade, a sua plenitude. Mas como às vezes a gente pega, como aquele burrinho na frente da igreja, né? A gente pega a faca que pode fazer maravilhas, né, na culinária, nós usamos aquele instrumento para tirar a vida de uma pessoa. Então a gente pega um instrumento maravilhoso como o nosso poder de escolha e às vezes a gente mete os pés pelas mãos e causamos dores e sofrimentos a nós e ao outro. Tudo que semeias é colhido. Então não há nada que a gente não semeie e não colha. Paulo de Tarso, em uma carta aos Gálatas, ele diz lá: não vos iludais, que de Deus ninguém zomba. Então o quê? Não se iluda, não brinque. O que o homem semear, isso ele colherá. Isso é o que Paulo de Tarso diz em carta aos Gálatas. Então não vamos nos iludir, porque junto com o poder de escolha, com essa capacidade de exercitar a construção da nossa realidade, da nossa vida, da nossa plenitude, nós temos responsabilidades muito grandes em cima disso. Mas aí a gente vai dizer assim, e como é então que eu posso não errar nas minhas escolhas? Bom, não vamos também mascarar, né? Maquiar as coisas. Ainda somos espíritos imperfeitos. Vamos cair, vamos levantar, vamos errar, é normal. O anormal é a gente errar, escolher alguma coisa achando que ia ser ótimo, maravilhoso para mim, para as pessoas ao meu redor, que ia dar tudo certo. Mas aí eu percebi lá adiante que aquilo ali causou um transtorno terrível, causou dores, mas não foi a minha intenção. O que é que eu devo fazer com isso? Autoanálise. Autoanálise. Se eu erro, se eu peco em um momento e daquilo decorre dores, decorrem situações de sofrimento, de lamentação, de angústia, eu tenho que aprender com essa escolha errada. Jesus nos ensinou o que escolher. Ele nos ensinou a perdoar. Eu tenho a escolha de perdoar aquele que me magoa, aquele que me fere, aquele que me agride de alguma forma. Então eu tenho um poder de escolher, ou eu posso escolher revidar. Mas a minha escolha vai ditar o que é que vai acontecer comigo lá no futuro. Quem pela espada fere, pela espada perecerá. Jesus nos escolheu a oferecer a outra face. Não é virar o rosto, alguém bateu nesse lado e eu virar o lado de cá. Não é isso. São figuras, são imagens utilizadas por Jesus. Ele nos ofereceu, ele nos ensinou a oferecer. Qual é a outra face do mal? Qual é a face do mal? O bem. Alguém lhe tratou mal? Alguém causou mal a você? Mostre o lado do bem. Mostre o seu lado bom. Você não precisa ser igual ao outro. Eu tenho o poder de escolher. Aí a gente vive num mundo cheio de gente e aí chega num trânsito, alguém me dá uma fechada terrível. E aí eu digo isso porque é meu calcanhar de Aquiles, né? O trânsito. Aí naquele momento vem lá de trás os instintos avassaladores, né? E aí a gente tem o poder de escolha. Às vezes as emoções, né, do momento, os sentimentos, as emoções, isso, né, nos atrapalha a agir com racionalidade, com inteligência. E quando a gente perde a razão, perde e age com a emoção, com a paixão, nós tomamos escolhas equivocadas. E eu posso perseguir aquele cara no trânsito porque ele me fechou. Poderia até ele estar dando um socorro a um parente que está passando mal, ou porque é desequilibrado mesmo, e aí eu vou e entro na mesma vibe dele, na mesma energia, e vou atrás e dou uma fechada nele para mostrar que ele não pode fazer isso comigo.
E aí eu me igualo. Pra quê, né? E aí a gente tem que sempre estar se pegando nesse momento e dizer, olha só, eu erro muito nisso, eu tenho que trabalhar isso. Eu posso escolher, porque naquele momento que eu faço isso, aquele cara pode estar armado e tá fugindo da polícia, ou sei lá o quê, e sai dali e me dá um tiro. Então eu poderia ter escolhido ficar na minha, vá com Deus, meu amigo, vá com Deus, meu irmão, e me livrar dessa consequência desastrosa. Mas não, eu escolhi agir da mesma forma que o outro. Jesus nos ensinou a não julgar, mas nós fazemos isso o tempo inteiro, julgando um ao outro. Eu posso escolher? Posso. Às vezes a gente ainda não saiu do patamar do ver, do observar. Nós olhamos e fulano está fazendo coisa errada. Olha, não critique, não julgue. Isso, às vezes a gente até expressa. Você viu? Maledicência. Você viu? Fulano está agindo assim, assado, tal. Tem uma escolha. Eu tenho o poder de escolher comentar, criticar ou não. Orar a Deus para que esse irmão encontre o caminho certo. Possa sair daquele envolvimento com aquelas energias que o tiram do caminho do bem, que desastrosas, que podem trazer consequências maléficas ao próprio lá mais adiante. Então, o que são as nossas escolhas? A escolha está em nossas mãos, é o destino. Né? Tem lá no Livro dos Espíritos, diz que destino não existe. São escolhas, né, no sentido moral da palavra, não existe o destino no sentido moral. Os Espíritos falam lá, Kardec, que quando nós estamos nos preparando para reencarnar, nós fazemos algumas escolhas, tipo família, né? Qual família vai nos receber, né? Profissão, condição social, algumas escolhas nós temos a capacidade de escolher quando temos. Quando não temos aqueles que nos amam, os espíritos mais evoluídos que nós, que estão já mais preparados que nós, eles nos auxiliam nesse momento de escolhas, né? Das provas que podemos passar e que devemos passar. Então, nós fazemos essas escolhas. Só que quando a gente desce, existe um véu do esquecimento. Quando chegamos aqui no planeta, e aí no dia a dia, que estamos sem lembrar de nada do que a gente organizou por lá, nos deparamos com as situações e ao invés de perdoar o pai na família que eu nasci, porque ele me tirou a minha vida, entre aspas, em outra encarnação, eu cresço naquela família, né, guardando dentro de mim um ódio que eu não sei de onde veio e não perdoo. Crio aquela animosidade e vou levando isso, vai virando uma bola de neve. Virando uma bola de neve, que aquilo ali chega um momento, quando a gente guarda lixo emocional dentro de nós, as consequências são as piores possíveis. Lá mais adiante a gente vai sofrer, né, no nosso corpo físico algo, né, transformado em doença, né, clinicamente falando. Mas eu tenho uma escolha de perdoar. E essa escolha eu fiz lá no mundo espiritual, quando me disponibilizei, pedi até, roguei, muitas das vezes, na maioria das vezes, para vir naquela família e perdoar aquele ser. Ou fui eu mesma, né, que em um momento passado, em outra encarnação, tirei a vida física daquela mãe, daquele pai, e agora eu venho como filha. E eu sou recebida com animosidade, com descaso, né, com rejeição, mas não compreendo, guardo rancor, mágoa, e aí vou levando isso para a minha vida. Eu tenho a possibilidade, a capacidade de perdoar. Jesus nos ensinou de cada coisa um pouco. Eu posso ter ouro em pó, ser rica, milionária, ou não ter muita coisa, só ter aquilo que dá para minha sobrevivência. Eu posso escolher auxiliar o meu irmão que não tem nada, absolutamente nada, doando,
né? Eu digo materialmente falando, eu posso escolher auxiliar aquele que está em dificuldade, aquele que não está conseguindo, não está em vivenciando alguma problemática. Eu posso escolher ser indiferente ou posso também escolher auxiliá-lo de alguma forma. Então, a minha vida, a construção da minha realidade é feita agora. Algumas pessoas dizem assim: eu leio o futuro, né? eu vejo o seu futuro. Mas até a gente pode fazer isso. Ah, como pode? Nós saberemos o nosso futuro hoje só pelas nossas ações de hoje, de agora. Se eu estou conscientemente tomando adotando atitudes benéficas para mim e para o outro também, com certeza eu estou dentro da lei de Deus, a lei de amor, né, que tem princípios de fraternidade, solidariedade, igualdade. Jesus não condenou a ninguém, Jesus não fez distinção entre ninguém. Então, se eu ajo dentro do amor, da caridade, da benevolência, sendo indulgente com o meu próximo, com as fraquezas, com as dificuldades dele, porque também tenho as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, eu estou agindo bem, eu estou fazendo boas escolhas. Mas quando eu escolho criticar, apontar, né, crucificar, sentenciar o outro, aí eu estou sendo juiz da vida alheia. E não existe isso. Nós temos consciência de nós somos seres individualizados e nós iremos responder por as nossas próprias ações ou pela falta delas. Não devemos ser indiferentes às nossas dificuldades, às nossas ações, porque amanhã teremos que colher dessa semeadura. Então, a responsabilidade que Deus nos dá no momento em que Ele dá o livre-arbítrio é a mesma. Ele dá o poder de você criar, de você formatar a sua caminhada evolutiva, mas Ele também dá a responsabilidade. Ele lhe diz: bom, você pode fazer o que você quiser, mas cuidado com o que você faz. Ah, Deus, mas como é que eu vou pautar essa escolha? Eu vou fazer o quê? A lei está na sua consciência. Né? Você não está alheio a nada. Nós não estamos alheios. Basta futucar lá dentro de nós que nós vamos encontrar. E nós, principalmente, eu falo nós, que estamos dentro de uma doutrina amada, tão esclarecedora, consoladora e, acima de tudo, esclarecedora, porque nos direciona ao aprendizado, ao entendimento dos ensinamentos de Jesus. Ela nos mostra que somos seres imortais. E com essa imortalidade não há aquele que faça e aconteça nessa vida que na próxima não colha. Porque eu me lembro quando eu era criança, né? Que eu via as pessoas falando: bom, esse cara foi um político, ele roubou, ele fez e aconteceu, ele destruiu, E aí detonava, né, aquele cara e dizia assim: agora aí, morreu, viveu a vida toda na riqueza, fez e aconteceu, e morreu aí, injusto, não teve justiça que fizesse para ele. E aí eu ficava assim, digo, não é possível que Deus permitiu isso. Ainda criança eu dizia: caraca, como é que pode, né? Deus deixou esse cara fazer tudo isso, matou a gente, fez isso, fez aquilo. E aí não deu em nada para ele. Nossa, por que Deus deixa isso? Mas a doutrina espírita é tão maravilhosa que ela vem nos dizer que o que você planta hoje, o que você semeia hoje, amanhã você colhe. Se semearmos boas sementes, vamos ter uma colheita maravilhosa. Então, ai dele, ai daquele que fez isso hoje e passou para o outro lado da imortalidade, achando que ia ficar tudo, né, como diz, de boa. Não existe injustiça na lei de Deus. A lei de Deus é unânime, é para todos, é uma lei que rege o universo, não tem distinção. É uma lei de amor. É bom que lembrarmos, né, a forma como Deus nos mostra, ou como Jesus nos mostra o Pai. Como o pai, aquele que recebe o filho pródigo de braços abertos. O filho faz e acontece, age de forma equivocada, mas ele
dá a chance do filho retornar de braços abertos para ele, né? Ele de braços abertos para o filho. E naquele momento o filho aprende com as quedas, com as más escolhas que fez, que o caminho estava errado. Mas aquele pai dá a oportunidade dele refazer o caminho. Isso é que Jesus nos mostra, vem nos mostrar um pai amoroso, um pai onde abraça e compreende a ignorância, né, a inocência, compreende o estado evolutivo, o estágio evolutivo em que nos encontramos como filhos dele. Ele permite que façamos o que quiser de nossas vidas. É como um banquete que ele dá, né? E ali a gente vai escolher o que comer, se empanturrar com tudo e depois arcar com as consequências. Equilíbrio. Precisamos de ter equilíbrio. É isso que necessitamos. E aqui é que gostaria aqui de ler um pedaço um trecho, né? Um trecho aqui da questão 872 de O Livro dos Espíritos, onde tem um resumo teórico da motivação das ações do homem, né? Kardec traz o seguinte: a questão do livre-arbítrio pode ser bem resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas. E no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir. Assim, no estado de espírito, vou voltar aqui, viu? Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas. E no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo na natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Ou seja, aqui tem um resumo, né, de como a gente exerce o nosso livre-arbítrio, né? Nós exercemos, quando viemos lá do mundo espiritual para cá, para o mundo corporal, nós escolhemos algumas provas e algumas expiações, mas eu escolho vir naquela família para estreitar os laços, perdoar, exercitar tudo que eu preciso exercitar, a paciência, o equilíbrio. E no momento que o teste vem, eu tomo as escolhas erradas. Eu não vou perdoar, não. Eu vou revidar, eu vou apontar o erro do outro, eu vou ser orgulhoso, não vou aceitar o perdão. Então, nós temos o poder de escolher fazer a nossa vida acontecer de forma suave. De forma suave. Né? Temos nas mãos, me veio aqui agora à memória, uma lenda, né? uma história, né? Da Grécia Antiga. Diz que tinha um sábio que sabia tudo, respondia a todos os questionamentos que faziam a ele. E tinha um jovem, um adolescente, um jovem, ele ficava, eu tenho que fazer alguma pergunta, esse sabe tudo, eu vou... E de repente ele teve uma ideia genial. Achou ele que tinha alcançado uma ideia genial. E vira-se para um amigo dele, né? E diz, olha, tive uma ideia maravilhosa. Eu vou pegar aquele sábio. E o outro, mas como? Bom, ele diz que sabe tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um passarinho, vou colocar em minhas mãos. E aí eu chego para ele e pergunto, o passarinho que está em minhas mãos está vivo ou morto? Se ele disser que está vivo, eu aperto o passarinho bem forte, sufoco o passarinho, mato o passarinho, largo no chão morto. Ele não vai nem perceber.
E se ele disser que tá morto, eu abro a mão e solto o passarinho. E aí eu pego ele. Dessa vez eu pego ele. E aí eles riram, tal, e lá se foram, né, com o sábio. E lá chegando, ele faz o questionamento ao sábio, né? Tenho aqui em minhas mãos um passarinho. Ele está vivo ou morto? Então o sábio sorri equilibradamente, de forma serena, olha nos olhos dele e diz: a resposta está em suas mãos. A escolha, na realidade, está em suas mãos. Então, o que é que acontece? A escolha de nossa vida, de nossa felicidade ou da nossa desdita está em nossas mãos. Deus nos deu essa oportunidade para que possamos nós mesmos desenhar essa caminhada. Não sermos bonecos nem máquinas, né? Estarmos à mercê de outro, como mamulengos. Não. O problema é adequarmos as nossas escolhas às leis divinas. O que é que os espíritos dizem? Que quando, à medida que alcançamos a evolução, assim, em conhecimento, em sabedoria, vamos aprendendo mais a tomar as escolhas corretas, o que vai, consequentemente, diminuir as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, o que é que a gente precisa? Buscar mais nos ampliar o nosso conhecimento, né? E deixar que esse conhecimento produza frutos em nossas vidas e nas vidas que estão à nossa volta. Mas como é que isso se dá? Colocando em prática o amor e os exemplos que o Cristo nos deu. Porque quando eu preciso exercitar o meu livre-arbítrio, que é a todo momento nós estamos tendo que escolher. Eu vou dormir agora ou eu lavo o prato? Aí eu vou trabalhar ou eu prefiro ficar em casa? Nós estamos escolhendo a todo momento. Eu vou beber água ou eu fico aqui sentada? Escolhemos, tudo na nossa vida depende de escolhas. E tem, como disse, um banquete à nossa frente que a gente pode escolher, tomar qualquer opção, né? Mas nós precisamos entender, aprender a respeitar a escolha do outro. E precisamos, acima de tudo, analisar as nossas próprias escolhas e não a do outro. Cada qual no ser cada qual. Cada um vai responder pela sua tomada de decisões. E isso é da liberdade, porque livre-arbítrio é a liberdade de escolher. Tenham vontade, né? A liberdade é aliada à vontade. Porque eu posso querer uma coisa, tanto, mas eu posso escolher, eu queria tanto tal coisa, mas eu opto por não ter, porque eu sei que se eu tivesse, eu queria tanto ter aquela fortuna, ter aquilo para mim, mas eu sei que se eu tivesse aquilo, eu escolho por não ter. Aquilo ali, eu ia me destruir no sentido do orgulho e da vaidade. Tomei a decisão correta. Ou eu posso compreender que a minha derrocada está em alcançar uma posição alta, socialmente falando, né? Alcançar algo que eu tanto quero, materialmente falando, e aquilo ali ser as asinhas. A formiga, quando quer voar, cria asas, né? E aquilo ali ser o objeto da minha destruição moral, da minha queda. Então, assim, é preciso se analisar e observar o que eu quero. Para que eu quero? Para quê? Né? Para que eu desejo isso? Isso é importante a gente fazer e é essencial. Eu quero tal coisa, eu quero alcançar tal coisa. Você já se observou? Isso aí vai lhe auxiliar em quê? E aos outros? Porque também não podemos ser egoístas e pensar só em nós. Isso vai se lhe servir, porque isso aí pode, né? Muitas das nossas provações que a gente escolheu lá no mundo espiritual, quando chega aqui, nós podemos cair, porque no momento de tomar a escolha correta, nós metemos os pés pelas mãos. Às vezes até por influência de espíritos encarnados como desencarnados, e os espíritos dizem lá em um livro dos espíritos que
Os espíritos influenciam em nossas escolhas, em nossa liberdade de agir, mas essa influência é relativa. Por mais que eu seja influenciada, obsidiada, o poder de dizer seguir aquela inspiração para o mal está em minhas mãos. A todo momento, o que mais tem é gente querendo nos influenciar, principalmente no sentido para as quedas, né? Porque para o bem a gente quase nunca acha, né? Então é isso. Nós queremos fechar aqui a nossa fala dizendo que não tenhamos dúvida em nossas escolhas quando nós pautarmos nos ensinamentos do Cristo. Que possamos estar sempre pautados no amor, na fraternidade, na expressão do amor ao próximo, da caridade, no bem, que estaremos caminhando no caminho certo, tomando as decisões corretas e exercitando o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, né? Então que a gente possa, né, pedir agora a Deus, ao Mestre Jesus, que possa nos dar sabedoria, tudo que necessitamos para sabermos direcionar nossas vidas, né? Utilizar nosso poder de escolha, a nossa liberdade de escolha em benefício próprio e em benefício do outro, beneficamente, de forma que a gente possa crescer de forma suave, de forma tranquila, alcançando a paz interior e a felicidade, porque esse é o nosso objetivo, construir a nossa paz, a nossa felicidade e o nosso crescimento, tanto intelectual como, acima de tudo, moral. Então, nesse momento, eu desejo a todos, né, que Deus possa iluminar as suas e as nossas consciências, a fim de que saibamos direcionar as nossas escolhas da melhor forma possível. Vamos agora agradecer ao Pai. Convido a todos mais uma vez para, em prece, agradecer por termos refletido um pouco acerca da sua lei de amor. Pai querido, em nome do Mestre Jesus, o nosso governador amado de nosso orbe, agradecemos a Ti, Paizinho amado, por essa oportunidade de refletirmos um pouco acerca de Teus ensinamentos, da Tua lei de amor e justiça, que rege todo o universo infinito. Agradecemos aos Espíritos amados que nos inspiraram, que estiveram presentes conosco e que estão sempre, sempre ao nosso lado. Que saibamos escolher a presença deles, as inspirações deles, a fim de que as dores e os sofrimentos não sejam experimentados a todo momento. Que saibamos construir a nossa vida e a nossa trajetória de forma saudável, de forma feliz, alegre e na paz e equilíbrio. Que Deus nos abençoe e nos envolva em sua paz hoje e sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima.